Shalom, shalom, povo santo do Altíssimo. Hoje nós vamos falar sobre o mês de Reshvan, o 8º mês do calendário judaico. Na palavra, o nome deste mês, Reshvan, vem da palavra Mabu, que significa o dilúvio. E o dilúvio começou a 17 de Reshvan e terminou no ano seguinte, a 27 de Reshvan. No dia seguinte, Noé ofereceu sacrifício a Deus e ele respondeu com a promessa de não enviar novamente um dilúvio sobre a terra, como julgamento sobre a humanidade. E então revelou o sinal do seu pacto com o homem, o Arco da Aliança, que nós também conhecemos como arco-íris. Reshvan é um mês sem festividades, sem mandamentos a serem cumpridos, mandamentos especiais. E isso pode nos levar a pensar que estamos longe da presença de Deus, especialmente depois de termos passado por um mês recheado de festas, como o mês de Tisirei. Noé estava dentro da arca, onde, se olharmos de fora, poderia parecer até mesmo com um caixão, mas, no entanto, a vida de Deus estava lá dentro. Precisava apenas do tempo certo para ser manifestada. O 8º mês é, na verdade, reservado ao Messias. O número 8 nos fala de revelação do sobrenatural, de milagre, da nossa redenção em Yeshua HaMashiach. 8 é o número da graça. Em Romanos 3:24 nós temos: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Em Salmo 137, parte B, nos diz: porque a graça é encontrada em Adonai, e com ele está a redenção sem limites. Ainda sobre o número 8, o 8º mês, nós podemos dizer que a junção de 7, o número da perfeição do Pai, mais 1, que é igual a 8, nos fala da nossa unidade em Cristo, a vida em união com Cristo. Em Romanos 8:2 temos: porque a lei do Espírito que produz vida em união com o Messias Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. E em Romanos 12:5 lemos: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Outra referência do número 8 é quando olhamos para as notas musicais. A 8ª nota é igual à primeira, porém de maneira aperfeiçoada, declarando a perfeição do Senhor. Assim, o primeiro mês, Abib, Nissan, que é o mês da unidade e da perfeição do Senhor, repete agora esta liberação, porém, ainda mais aperfeiçoada, devido à revelação do Messias, da salvação de Yeshua para a humanidade. A letra do alfabeto hebraico celestial dada a este mês é a letra Nun. Nun é a 14ª letra do alfabeto hebraico, de valor numérico 50. O número 50 nos fala da nova identidade em Cristo, de nos aperfeiçoarmos nele. Nos fala de milagres de multiplicação e restituição. A posição da letra Nun no alfabeto hebraico celestial remete ao portal 14 e nos mostra o número 7, a perfeição de Deus ao quadrado, indicando porção dobrada. Mas para que haja a frutificação, é necessário primeiro descer à casa do oleiro, como vaso que se deixa ser moldado e reconstruído pelo Pai. É necessário primeiro a redenção e transformação no Santo Espírito de Yeshua. Para que haja a manifestação da operação de restituição deste portal, é necessário nos humilharmos perante o Pai, em reconhecimento da sua soberania, e deixar Ele nos moldar, nos transformar em um vaso novo, um vaso de honra.
Com a nossa alma carregada de mazelas, não somos livres para fluir nele, para a restituição e frutificação que Yeshua pode nos dar. É incrível as correlações do ministro da letra Nun com a tribo deste mês, como veremos a seguir. Mas antes, eu te incentivo para que veja mais sobre a letra Nun no livro Portal 7, da apóstola Uleidice Rocha, páginas 76 e seguintes. A tribo deste mês é de Manassés. Manassés é o primogênito de José. Seu nome deriva da palavra esquecer, literalmente saltar, saltar para cima e para longe. Fala de remover, esquecer, perdoar. Manassés é o poder da virilidade do justo, do tzadik de José, pois este, por toda a sua trajetória, conquistou esta liberação de reconhecimento da soberania e justiça de Deus e redenção nele, sendo capaz de perdoar no sentido mais amplo da palavra. José é reconhecidamente um justo. Assim, Manassés herda de seu pai, daquele que vem à frente, que manifesta a virilidade do homem, essa virilidade de justiça, do poder de nos fazer esquecer as provações, as dificuldades e as tribulações deste mundo, permitindo assim ser carregado do poder de cura, de restauração. É essa a essência do poder de José, de cura e restauração por todo o processo de tratamento que levou José a perdoar seus irmãos, manifestada também em Manassés. Quando Manassés nasce, ele gera tudo isso em José. Ele é a base para que se manifeste o conforto na alma e espírito e se faz a luz necessária ao coração de José, para que ele pudesse perdoar seus irmãos. Trazendo para a nossa realidade, com a vinda do Messias, pelo poder e luz de Yeshua HaMashiach, todo o sofrimento deste mundo se transformará e se metamorfoseará na satisfação e alegria da era vindoura, a era messiânica. Outra coisa interessante é que o nome Manassés permuta-se para a grafia Neshama, que significa alma, representando o sentido de revelar a alma divina em Israel. Ou seja, revela a alma de nosso Deus, a alma divina, para aqueles que escolherem ao Deus vivo. Quando rendemos a nossa alma a Deus, os nossos sentimentos e vontades, reconhecendo que Ele tem um propósito maior para as nossas vidas, que vai além dos acontecimentos naturais e terrenos, olhamos além, na expectativa das coisas que não se pode ver, e assim, nele, somos capazes de perdoar e reconhecer a soberania do Pai. Assim foi com José, que obteve sua completa vitória, não quando ascendeu ao cargo de governador do Egito, mas sim quando, diante dos seus irmãos, reconheceu que todos aqueles acontecimentos o levaram à posição que agora ele estava. Posição esta que lhe permitia salvar, sustentar não só o Egito, mas também a sua casa e todo o povo de Deus. A chave espiritual foi virada e se cumpriu o necessário esquecimento dos atos passados, com verdadeiro perdão, podendo assim ser totalmente liberado para fluir, pois se soltou toda a carga do passado. Devemos reivindicar a unção, a força liberada através da vitória de José, e liberar, perdoar, soltar toda a carga, toda a falta de perdão, toda angústia, mágoas, tribulações, nos mover no Senhor Jesus em entendimento para trazer a revelação da sua luz sobre a nossa alma. Ele é luz sobre as nossas trevas, reconhecendo que Ele está acima de tudo, e a unção de Manassés nos traz a força para perdoar e sermos liberados das trevas do passado e caminhar doravante na luz do Messias. O teste de Manassés para carregar a tzadik de José foi quando Jacó, quando foi abençoar Manassés, juntamente com seu irmão Efraim,
tomou os 2 filhos de José como se seus filhos fossem, trocando as mãos e liberando uma bênção maior sobre o menor, substituindo assim a primogenitura de Manassés por Efraim. Assim, Manassés se torna o segundo. Ele foi preterido na sua primogenitura, pois seu irmão era frutífero. Porém, Jacó não esqueceu Manassés. Ele se tornou a revelação do início da obra em nós. Uma grande lição nos é dada quando manifestamos a mesma graça que o Senhor Jesus nos dá por sua maravilhosa obra da redenção. Nos tornamos aptos à frutificação, que não poderia vir sem a devida transformação de nossas almas. Quando manifestamos a graça redentora do Senhor, esta mesma graça é refletida em nós, nos tornando também frutíferos. Reconhecemos que à nossa frente temos um primeiro que carrega uma frutificação muito maior, mas que vai refletir em nós. Yeshua é o nosso irmão primogênito. É Ele quem derrama sua vida sobre nós, nos levando à verdadeira frutificação. O desafio deste mês é o trono da maldade de Hades. Da mesma forma que a aliança entre as bênçãos do mês anterior, os tronos da maldade também fazem suas parcerias. Estamos saindo do mês de Tisirei, que tem a frequência do trono de Têmis, da justiça própria, que leva à revolta contra a paternidade e toda a autoridade. E agora, este trono faz aliança com Hades, o próprio inferno. O masal desenhado no céu é Escorpião, simbolizando aquele que nos leva à morte fatal por suas influências. Hades emite uma frequência de morte, uma frequência suicida, não somente o suicídio físico, mas também de autossabotagem. Ele quer trazer a morte física e ainda mais, a morte espiritual. Assim, o desafio deste mês é fazer resistência a todo espírito de morte nas nossas vidas, nas nossas igrejas, em nossas casas. Vamos desativar, desconectar, cortar pelo poder do nome de Yeshua todo o laço que pode nos ligar a essa influência de morte, como miséria, autopiedade e pecados que nos aprisionam no mundo inferior. Estes espíritos malignos estão relacionados à distorção de caráter, como ciúmes, inveja, orgulho, coração endurecido pela incredulidade, avareza, disputa, competição, amargura, arrogância, autoritarismo, depressão, melancolia, desgosto, autocomiseração, carência, rejeição, abandono, tristezas profundas, pânico, falta de perdão. Muitos são levados ao suicídio através da loucura trazida por estes espíritos malignos que andam em ressonância com a atuação de Hades. Vamos nos desconectar de toda a frequência de Hades, colocando todas as nossas ações e sentimentos diante de Yeshua, clamando pelo espírito de vida, e não de morte, e vida em abundância que está com o Senhor Jesus. Em Apocalipse 1:18, a palavra nos diz que Jesus é o que vive e que venceu a morte e o inferno. E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Assim, este mês é o mês do sobrenatural do Messias, o mês em que abandonamos todo o espírito de morte, que rejeitamos as obras das trevas em nós e nos aliançamos ao Espírito da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Vamos orar, reivindicando agora pelo nome de Yeshua HaMashiach, toda a unção liberada sobre Manassés para esquecer, liberar, perdoar,
estando assim livres para fluir no Senhor, para frutificar no Senhor e rejeitar toda morte e toda água amarga, sendo assim aperfeiçoados em Cristo, recebendo do rio da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, contendo a sua vida em nós, e lavando a nossa alma, coração e mente. Vamos beber da água da vida para a cura completa e declarar que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor, que está firmada na rocha perfeita, Yeshua, nosso firmamento e alicerce, onde ativamos nossa restauração, nossa fruticidade e plenitude nele. Yeshua HaMashiach.